Olá, primeiramente gostaria de expressar minha gratidão por você ter tirado um tempo para assistir esse vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Martins, eu sou licenciado em Sociologia, tenho pós-graduação em Neurociência. A gravação desse vídeo é referente ao que eu comentei já no último vídeo que eu postei, sobre que eu faria um vídeo um pouco mais extenso, fazendo uma retrospectiva, fazendo uma análise de tudo que a gente conversou até agora, nesses 32 vídeos que eu postei, de aproximadamente 9, 10 minutos cada um. E daí, para fechar esse ciclo, eu ia fazer esse apanhado aí num vídeo que ficaria um pouco maior, talvez perto de 1 hora, para a gente saber mesmo, falar sobre desde o do início, que a gente conversou desde o início. Então, vamos em frente. Então. Assim como eu citei no início, que eu não acredito em coincidência, que tudo tem um porquê, que você estando aqui nesse momento assistindo esse vídeo, ele tem um porquê, nada é por acaso, né, nessa nossa jornada. Assim eu iniciei bem no primeiro vídeo da incipiência do cursinho, falando sobre, até eu acabei citando um personagem, vamos dizer, do Egito Antigo, que muitas pessoas falam que era uma pessoa, outros dizem que era uma instituição, que é conhecido como Hermes Trismegisto, que ele tem uma frase que mostra muito bem isso que eu acabei de falar sobre tudo tem um porquê. Que ele fala assim que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então quer dizer que se você para você poder ouvir alguma coisa, você tem que estar preparado para aquilo. E dentro desse contexto, dessa nossa conversa, desse nosso compartilhamento de informações, de conhecimento, ele passa muito por isso. Tudo que você trouxe até esse momento de conhecimento intelectual, de crença, de vivência de mundo mesmo, tudo isso ele contribuiu de alguma maneira para você estar aqui nesse momento, para você chegar nesse instante e ter essa compreensão dessas palavras que eu vou passar, vou compartilhar. Mas como eu falei, em outros vídeos dos vídeos anteriores, eu falei mais de uma vez sobre isso, que cada um ele está num trecho da caminhada, nem todo mundo a gente tá andando na mesma direção, mas nem todo mundo está no mesmo trecho do caminho, então cada um vai enxergar de alguma maneira. Talvez isso que eu esteja falando, que eu falei num vídeo, não serviu para você, mas o outro vídeo serviu, ou que aquilo que faz sentido para você, você vai pegando, porque ele não segue assim uma linearidade, não dá para dizer assim que ele é de forma linear mesmo. Se você pegar, vamos dizer, o terceiro, quarto, 10º vídeo, ele está falando sobre um assunto diferente, mas se fosse no começo também não mudaria muita coisa, porque esse nosso despertar da consciência, ele passa por isso, ele passa sobre a gente acumulando conhecimentos, e como cada um está, vamos dizer, num espaço geográfico, inserido num tipo de sociedade, são vários contextos, então cada um tem um tipo de conhecimento. Não é que cada um seja melhor do que o outro, mas são diferentes. Então, dentro olhando nesse prisma, cada um está andando, traz uma coisa. E talvez uma coisa que para um seja simples, para você já é mais complexo, ou vice-versa, dentro dessa caminhada e desse aprendizado, dessa busca desse conhecimento. Então, ele serve para todo mundo. Você vai assistindo alguma coisa que você já viu, talvez você possa ser reforçado, e outra coisa que você não viu, se fizer sentido para você, você pode tomar para você. E outro contexto assim que a gente sempre comenta sobre isso é que cada um dentro desse olhar, ele falou muito sobre ali os ouvidos estar preparado. A gente também tem tipo olhar, todos os nossos sentidos de alguma maneira eles têm que estar afinados para poder perceber certas coisas. Por isso que ele fala muito sobre esse despertar da consciência, esse sair da matrix, esse pensar fora da caixa. Essa nossa conversa ele passa meio muito por isso, para você ser trazido para o presente, para você viver o agora mesmo, que é só no agora que você vai conseguir mensurar a tua realidade de uma maneira diferente. Porque se você está muito no passado, muito pensando no passado, muito ansioso pelo futuro, você acaba não vivendo o presente. E essa nossa conversa, ela passa muito por isso, fazer você, tipo, viver o agora. Tá tudo lá nos vídeos, no começo falei sobre os detalhes, sobre várias coisas, sobre o universo conversar com a gente, que eu acho que algo que é muito, muito importante mesmo nessa
nesse nosso desejo de despertar, de acordar para a realidade, passa por isso, para você ter essa sensibilidade em perceber o que o universo está querendo te dizer sobre certas coisas que acontecem na sua vida, na sua caminhada, nessa tua jornada. Aquilo que muito está te acontecendo, vamos dizer, talvez, vamos dizer, relacionado em família, um tipo de atrito que você tem com um familiar, ou talvez mesmo no lado positivo, você ter tanta afinidade com uma pessoa, porque na família a gente vê isso, é o nosso micro-universo ali, tudo aquilo que você tem no macro ali, com pessoas que você dá bem, outras que você não tem tanta afinidade, ali na família também é assim, é normal. Isso aí ele é muito positivo e saudável, porque é justamente para você poder trabalhar isso, para você poder ter essa consciência no que você precisa mudar, o que aquilo está querendo dizer para você. E você conseguir fazer essa pergunta, olhar para dentro e fazer essa pergunta, o que isso está querendo me dizer, é o primeiro passo para você poder transformar, para você poder mudar, porque tudo dentro dessa dinâmica, desse universo que está acontecendo ali, vamos dizer, no micro-universo familiar, ele tem um porquê. Ele está gerando uma energia, e essa energia, ela muitas vezes ela não precisa ser extirpada, ela precisa ser transformada, ela precisa mudar para algo mais positivo, para algo mais agregador, para algo que traga uma positividade, uma força motriz, e que seja bom para todo mundo, que ajude todo mundo nessa caminhada, porque a nossa caminhada, ela parece um paradoxo, mas a nossa caminhada é uma caminhada coletiva, ninguém consegue viver sozinho. Você vai aprendendo, você vai ensinando se você tiver com quem compartilhar, então a nossa caminhada ela é coletiva. Só que ao mesmo tempo, cada um tem que fazer a sua parte, então ela existe essa subjetividade que é algo sine qua non, ela começa, como eu falei ali do micro do macro, ela começa em você, mas ela tem que se estender para os demais, que é só você praticando, é como você está na escola, você vai estudar, mas depois você vai praticar tudo aquilo que você aprendeu. Então, aquilo que você consegue colocar dentro de você, buscar dentro de você, lá dentro, quando você faz essa caminhada para dentro, você consegue descobrir o porquê que aquilo ali está conversando com você, o que aquilo está querendo dizer, e você consegue colocar isso para fora e compartilhar com os demais de alguma maneira, descobrindo o que aquilo quis dizer para você, tentando escutar essa voz aí, que é a voz do silêncio, como diria a Helena Blavatsky, você conseguir escutar essa voz e colocar aquilo em ação, transformar aquela energia em algo positivo, vai ser algo muito importante na caminhada de todos. E essa busca, eu gosto de citar uma frase de uma filósofa, Madeleine Klein, que ela fala que aquele que bebe do fruto, come do fruto do conhecimento, acaba sendo expulso de algum paraíso. E essa nossa caminhada, essa nossa busca, ela tipo meio passa por isso, de você desejar alguma coisa, você acabar alimentando esse desejo de saber mais, vamos dizer, de sair da Matrix, de pensar fora da caixa, de despertar a consciência mesmo, e daí você ir buscar, né, nisso que eu falei, né, nesse curso, desde o início do vídeo, e vamos fazer agora esse apanhado falando sobre isso, que para você realmente pegar e olhar sobre o sentido, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o sentido da vida, qual que é o meu propósito, o que o universo espera de mim. Então tudo isso passa por esse despertar da consciência, você conseguir fazer essas perguntas e ir atrás das respostas realmente. E outro ponto que é importante, não querendo colocar qualquer temoridade, mas você está preparado para aceitar as respostas que você vai encontrar, que algumas, com certeza, elas vão conflitar muito com tudo aquilo que você trouxe até aqui, tudo não, mas muitas coisas que você carrega dentro de você, com muitas verdades, muitas convicções. Essas respostas vão confrontar justamente aquilo que eu falei de você estar, o que você está querendo me dizer, aquilo que começa a aparecer muito nessa tua caminhada, você começa a ver muita coisa, porque o universo, de alguma maneira, ele é simbólico, tem muitas coisas que você tem dentro de você que ele acaba sendo simbolizado de alguma maneira, naquilo que você começa a ver várias vezes, sonhos meio recorrentes, às vezes dentro do teu convívio social, muitas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Você hoje em dia, com esse acesso que a gente tem,
que é muito intenso, né, vamos dizer, no virtual, você entra para ver alguma coisa. Isso além vamos dizer, do algoritmo, que naquilo que você pesquisa, que você busca, ele fica apresentando para você que seria uma coisa tecnológica, mas estou falando no sentido do universo conversar com a gente, também você vê do nada, às vezes alguma coisa aparece ali para você, depois de novo aquilo ali aparece, então de várias maneiras ele pode se manifestar. Eu citei um dos pontos, essa parte tecnológica, aí, de você estar no virtual, mas ele do nosso lado mesmo, se você conseguir olhar, você vê que muitas coisas acabam aparecendo, sendo colocadas para você de maneira mais recorrente, e aí que é o momento de você tá semi-desperto, vamos dizer, para conseguir perceber o que isso está querendo me dizer, tentar introjetar aquilo dentro de você, conversar com você mesmo, abrir esse diálogo aí sem ressalvas. Talvez você vai escutar algumas coisas que você não concorda, algumas coisas que você não vai gostar, mas tem que ter, vamos dizer, aquele discernimento, aquele bom senso, para pelo menos lançar o benefício da dúvida, para ver que alguma coisa tem que ser feito, alguma coisa tem que ser transformado ali, não é uma mudança, como você está trabalhando com energias reprimidas de alguma maneira, usando um complexo, alguma coisa do teu passado, como eu falei em outras, não estou aqui para colocar minha crença para ninguém, mas cada um tendo a sua, porque esse entendimento desse funcionamento, que é o funcionamento do universo, que tanto, vamos dizer, a parte espiritual como a parte científica, com palavras diferentes, com conceitos aparentemente diferentes, elas estão querendo dizer a mesma coisa, que é as energias, e as energias reprimidas de alguma maneira, elas precisam ser transformadas, que hoje em dia a gente, olhando dentro vamos dizer, do micro ali da física quântica, a gente consegue ver que já foi provado cientificamente que essas energias, elas se transformam conforme o olhar do observador. Elas são de um jeito, quando alguém olha, se eu olho, eu vejo uma coisa, dependendo daquilo que eu estou trazendo, o meu tipo de olhar, a força do meu olhar, o magnetismo do meu olhar, aquelas energias que já são próprias minhas, ela é vista de uma maneira, outra pessoa é de outra maneira. Então, isso é muito sólido naquilo que a gente fala, que a gente consegue moldar a nossa realidade. Parece uma coisa meio de outro mundo, mas é a realidade, é assim que funciona, aquilo que você consegue direcionar seus pensamentos dentro dessa criação, você acredita realmente de verdade naquilo, você vai criando uma realidade, por isso que a realidade de cada um é diferente, o mundo de cada um. Quando Einstein falou que o universo de cada um é do tamanho dos seus saberes, é mais ou menos sobre isso que ele quis dizer, que cada um enxerga o mundo de alguma maneira, ou não enxerga, por não ter aquela, ainda não ter amealhado aquela bagagem suficiente para enxergar. Então, por isso que um dos pontos muito, muito importante, que eu falo muito sobre isso, é o não julgamento. Você não pode querer que alguma pessoa calce aquele sapato que serve para você, que já está moldado no teu pé, nela, que não vai ficar, pode até servir, mas vai ficar bem ajustado, talvez faça calo em algum lugar. Então é muito sobre isso, que cada um é de uma maneira, você não pode ficar fazendo julgamento sobre o que aquela pessoa tem, mesmo sobre você. Começar a colocar sobre os medos que você tem, o sentimento de culpa. Então você não pode fazer sobre isso, você tem que aceitar que aquilo ali, o que eu digo, tipo daquela que falei sobre aquela conversa que você tem que ter, e você compreender aquilo que você ouviu de você mesmo, lá de dentro, que você tem que não se sentir culpado quando aparentemente não é uma coisa muito boa, uma coisa que estava lá na sombra, e ela veio à luz agora, e aí você não está querendo aceitar. Não, eu não sou assim, isso não é para ir por esse caminho, é para você entender que aquilo ali pode ser mudado, porque perfeito ninguém é, a gente está aqui para fazer essa mudança, para fazer essa caminhada, e se a gente conseguir aceitar isso de uma maneira mais tranquila, mais consciente mesmo, você vai ser muito mais fácil você conseguir mudar e você entender que aquilo ali faz parte de você, fez parte, isso aquilo que conseguir te trazer um ensinamento, é uma coisa que foi muito positiva, porque nem eu gosto de falar que o ferro,
ele só toma forma quando ele é molestado pelo fogo e ele é amarretado pelo martelo do ferreiro. Daí que ele toma forma, que é para tomar assim a gente. Se você não for de alguma maneira atritado, você não vai se transformar, não vai ficar naquela forma que você deseja, que vamos dizer, a tua consciência, o teu ego, de alguma maneira, apesar de às vezes ele ser o vilão aí nessa caminhada, de você não aceitar, não, mas ele sempre quer o melhor. A gente sempre quer o melhor para a gente, que a gente tem que tentar fazer essa mudança, essa compreensão, de como a gente vai conseguir isso. Aí, daí passa muito sobre isso, sobre essa transformação, de você fazer as coisas da maneira correta, de fazer o que é certo, de jamais pensar em pisar em cima, que nem eu falei da importância no começo, da nossa mudança de atitude, da maneira que a gente é. Às vezes a gente tem até aqueles desejos, mas ele vai ser efetivo mesmo, vai trazer um resultado dentro da ação, quando a gente começa a agir. Falei muito sobre gratidão, generosidade, sobre o amor mesmo, sobre todos os sentimentos que são sentimentos nobres, positivos, deles ser colocado em ação na tua vida. Desse teu trabalho ele ser pautado nesses sentimentos nobres, nesses sentimentos bons, que isso vai te trazer um ganho muito, muito grande. Eu não digo, eu falar uma coisa que a nossa realidade, o nosso mundo mostra sobre isso, que às vezes você vê que tem pessoas que são claramente não tem atitudes muito nobres, meio prejudicam os outros, e aparentemente elas conseguem, vamos dizer, pelo menos você vê materialmente, adquirir muitas coisas. Mas isso ali é uma ilusão, na verdade, ela acaba sendo uma ilusão, porque dentro dessa nossa busca por conseguir coisas que são, vamos dizer, materiais, se você busca, sentimentais, espirituais, tudo isso que você está buscando, que o certo mesmo é o equilíbrio, você encontrar essa paz. Então, só que ele tem realmente vários caminhos, que a caminhada ela inicia de uma maneira, às vezes você foca mais numa coisa, vamos dizer, a pessoa ela quer prosperar. Dentro desse contexto que eu acabei falando, sobre essa mudança de pensamento, esses pensamentos positivos, eu também citei em vídeos lá no começo sobre auto-hipnose, você acabar fazendo uma reprogramação mental, você vai acabar buscando coisas, adquirindo conhecimento, parte espiritual, parte material mesmo, tudo isso aí você vai acabar conseguindo, porque você acaba criando uma realidade diferente, mudando a tua realidade, conseguindo coisas. Só que dentro do que eu falei, uma pessoa que ela não tem bons sentimentos, acaba adquirindo coisas de maneira não tão nobre, de maneira a prejudicar outras pessoas. Lá na frente, aquilo ali vai ter um peso muito grande, que ela não vai ter paz, que não vai adiantar você ter coisas. Por isso que às vezes é melhor você ser feliz dentro de um casebre que triste dentro de um palacete. Porque onde você vive mesmo, na tua casa mesmo, é a tua casa mental. Então não vai adiantar muito nada do teu lado, aquilo tudo que você conseguiu, se você, da maneira que você conseguiu, a tua consciência, todo momento vai vir conversar com você falando que você estava errado. E é o que acontece, que eu estou falando hoje nesse despertar. O que isso está querendo dizer? Então, imagina aquela pessoa que veio trazendo essa bagagem negativa com ela, uma hora que ela ali vem para conversar, porque o nosso maior juiz é a nossa consciência, e ele vem. Isso aí é do funcionamento do universo, é da lei divina. Então é melhor a gente fazer da coisa correta, fazer trazendo esses bons sentimentos, porque talvez tudo, vamos dizer que algo material é importante para a gente, na nossa caminhada, na nossa vivência no mundo, mas isso aí vai ser uma importância muito menor dentro de uma consciência tranquila, de uma felicidade. Porque quando a gente fala em buscar felicidade, é justamente isso. A felicidade, ela é incompatível com esse outro lado. Porque se você... A felicidade real é você adquirir as coisas dentro da bondade, dentro da compaixão, dentro do amor, dentro da gratidão, dentro da generosidade. Que ela passa muito sobre isso. Que aquele que é mais humilde, aquele que faz mais pelo próximo, é esse que vai adquirir a verdadeira felicidade, porque se ele vai trazer uma paz de espírito em um momento que é indiferente daí dele ter muitas coisas materiais ou não, mas ele vai ter uma paz de uma maneira que é muito buscar sobre aquilo, o luminoso, você buscar sobre aquilo que é a iluminação dos Buda,
a luminosidade que o Jung falou, você encontrar isso, você encontrar, como Cristo falou, o reino de Deus dentro de você, com palavras diferentes, mas é a mesma coisa, você buscar aquilo. Quando você encontra esse momento, é o ápice, é o ápice da felicidade. E daí tudo, vamos dizer, na teoria fica algo secundário, porque você já encontrou aquela felicidade, você já se posicionou no mundo de uma maneira que você consegue enxergar, você já saiu fora da lâmina d'água, já caiu o véu, você já está enxergando o mundo como ele é, você saiu dessa matrix, está pensando fora da caixa, você já se conhece, ele passa muito sobre esse conhecer-se a si mesmo. E esse conhecer-se a si mesmo que a gente está conversando sobre isso aqui, né? Ele conversou sobre isso nos outros vídeos, que é muito passa sobre isso. Conhece até ti mesmo, conhecerá os universos e os deuses. Então, ele parece, olhando assim, meio como uma metáfora, que quando a princípio foi Sócrates que citou essa frase que está grafada lá no pórtico do templo de Delfos, que fala sobre isso, sobre o conhecer-se a si mesmo. Então, se você pegar e conseguir fazer essa introjeção e conversar com todos esses personagens que estão dentro da gente, que o Nietzsche disse que ele era muitos, ele é como se tivesse uma sala, uma mesa com várias pessoas, ele era todos. A gente é assim, a gente tem várias personalidades, de várias maneiras, que nem o Jung falou sobre a persona, você tem várias máscaras. Na família se coloca uma, lá na sociedade se coloca outra, no teu trabalho, então são várias coisas, a gente é várias pessoas. Você buscar essa autenticidade, pelo menos com você mesmo, de você ser realmente quem você passa por isso já o início dessa marcha da gente aí. Outra linha que eu gosto muito de pensar sobre isso nessa nossa caminhada, que sobre a gente encontrar o que eu falei ali há pouco sobre o sentido da vida, o que a vida espera de mim, que sentido que tem de viver, o que eu estou fazendo aqui. Tem um pensador, filósofo, psiquiatra, psicólogo, Viktor Frankl, que ele fala sobre, ele criou um método terapêutico, ele ficou até em campos de concentração, ele vivenciou mesmo, experienciou uma vivência e aplicou aquilo que ele pensava, e para ele foi muito positivo. O que fez ele, vamos dizer, sobreviver sobre toda aquela dificuldade foi ele ter encontrado um propósito na vida dele. A princípio, o propósito dele era contar sobre como ele conseguiu manter essa lucidez mental dentro daquele caos lá. E o propósito dele era ele conseguir vivenciar e experienciar isso, depois contar isso. Ele contou no livro dele. Ele, se não me engano, ele é a logoterapia, uma coisa assim, que é a técnica terapeuta dele, que fala sobre essa busca de propósito, que você ter um propósito, você encontrar esse propósito na tua vida, ele faz que a vida flua de uma maneira mais harmônica, vamos dizer, na teoria, mais fácil, mais fluida mesmo, assim, por você ter esse propósito. Então, você encontrar um propósito nessa caminhada é algo que é muito importante, é muito agregador também. Porque, que nem eu digo, tem muitas, eu citei ali sobre que muitas coisas, às vezes, dentro de uma linha de pensamento, de uma linha filosófica, de uma ideologia, de um contexto religioso, com palavras diferentes, eles querem dizer a mesma coisa. Acabei citando lá há pouco ali, que ele fala sobre isso, sobre você buscar, você ter se libertar de alguma maneira, ir na direção de algo, do luminoso, do reino dos céus dentro de você, da iluminação. Então, ele passa muito por você ter essa compreensão de todas isso que está chegando para você, esse conhecimento, essa gama de informações. Eu falei no início sobre aquilo que faz sentido para você. Às vezes aquilo que você está ouvindo, ele acaba fazendo essa conexão, esse link com algo que você já tinha ali dentro, e acaba te dando uma lucidez maior para você enxergar, né? Acaba enxergando como um todo, que no final ele acaba fazendo essas conexões. Tem uma neurocientista que eu gosto muito de ouvir ela sempre que ela fala sobre isso, que às vezes quando a Neta Guimarães, quando você lê um livro, às vezes você lê 1, 2 e você acaba, não entendi nada,
leu um, daí está lendo o segundo, aquele que você leu depois você quase não lembra nada. Daí ela falou, aparentemente não, a nossa mente ela é tão plástica, ela tem uma plasticidade tão singular, que tudo que você lê, os nossos olhos, é como se fosse uma câmera. Você passa em alguma coisa, ou você lê, vai lá para a tua memória. Quando você está lendo um livro, ela vai para a tua memória, que é uma memória que fica mais tempo guardada, ele fica lá dentro. Aí você acaba vendo um assunto, e o teu cérebro ele faz aquela conexão, ele acaba puxando aquilo que você já leu lá. Então, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, ele tem uma importância muito positiva, porque daí quando você vai conseguindo fazer uma compreensão sobre tudo aquilo, você vai conseguir ir lá nessa tua biblioteca mental e fazendo essa conexão com esse conhecimento, e vai trazer uma clareza melhor, uma visão de mundo diferente. Você acaba, por isso que o pessoal fala que quando você estuda, vamos dizer, uma graduação, uma coisa, você acaba vendo o mundo de uma maneira diferente. E ele passa muito por isso, não só nesse sentido, uma parte, vamos dizer, acadêmica. Eu estou falando nessa parte mesmo de você buscar o teu conhecimento, você ler bastante, você ter essa curiosidade para descobrir sobre vários assuntos, que você sendo eclético na busca, vamos dizer, de vários tipos de forma de conhecimento, de várias áreas. Isso, como eu disse há pouco, aparentemente parece que não tem muita conexão, mas vai chegar um momento que ela vai acabar fazendo, essas sinapses ali vai fazer ter sentido, vai trazer muito mais coisa, vai trazer mais lucidez, mais clareza, para você lançar uma compreensão muito mais assertiva sobre tudo isso que você está buscando, e até todas essas respostas que vai chegar até você, de alguma maneira, nessa tua busca. Outra coisa que, como eu falei ali, indiferente de você querer impor tua crença, tuas convicções, vamos dizer, espirituais, para outras pessoas, que cada um tem a sua, é indiferente. Esse conhecimento é um conhecimento que eu falei que passa muito aquilo, claro, ele passa sobre esse lado psicológico, esse lado também espiritual, esse lado científico, mas cada um traz consigo as suas crenças e naquilo que você acredita. E o universo, da maneira que ele é indiferente se você acredita nisso ou naquilo, ele é da maneira que é, a realidade é aquela. É você que tem que se despertar para poder conseguir enxergar ele daquela maneira diferente. Então é diferente se você é budista, você é hinduísta, você é cristão, taoísta, é indiferente. O que conta mesmo, que vai contar, é você, essa sua descoberta quanto ser humano, quanto você ter o teu lugar no mundo, o que você vai poder trazer para o mundo, tudo aquilo que você vai conseguir agregar em você e oferecer de novo para o mundo de uma maneira positiva, dentro do sentimento mais nobre que tem, que é o amor. Tudo aquilo que você conseguir distribuir com amor, com esse sentimento de desprendimento, porque o amor é muito isso. É você pegar e fazer aquilo, e o universo ele tem essa linha de trazer uma troca, fazer um backup assim, de armazenar tudo aquilo de positivo ou negativo que você traz, que você coloca nele, e trazer de volta para você da mesma maneira. Então tudo aquilo que você fizer de melhor vai vir de melhor para você. Então não é muito mais fácil a gente fazer isso? Claro que falar é fácil, mas é aquilo que eu disse bem no começo, tudo aquilo que a gente traz de tempo é aquilo que a gente vai precisar fazer. É dentro desse contexto que eu falo sobre isso, sobre você pegar e fazer esse trabalho dessa mudança, para a gente conseguir despertar de alguma maneira a nossa consciência, a gente acordar, a gente sair da Matrix, da caixa, que é o que tanto falam hoje em dia, né, sobre isso. E aí as pessoas às vezes tentam, porque eu falei muito no início, quando você tenta fazer uma mudança, aí já vem essa nossa parte mental psicológica da nossa mente. Quando você tenta fazer uma mudança, a tua mente, o teu inconsciente, ele tenta jogar contra você, entre aspas, porque você está programado de uma maneira, dentro de tudo aquilo que você trouxe, daquilo que você já construiu dentro dele, ele acaba, na teoria, sendo teu inimigo, mas não, na verdade, para ele está te protegendo. Ele vê que você está querendo abrir uma porta e ele teme o desconhecido. Você, vamos dizer, o teu ego, a tua parte consciente, alguém falou que ali tem uma coisa positiva e você quer ir ver ali o que é, se realmente é, mas o teu inconsciente, ele não sabe o que tem ali atrás.
ele não acredita, porque ele já está programado para aquilo, então ele não quer, ele vai ficar dizendo não vá, não, isso aí não vai dar certo, não vai, isso vai ser perigoso. Então é dentro desse contexto que você tem que acabar fazendo essa mudança, entrar para dentro, conversar, convencer o teu inconsciente da necessidade dessa mudança, que é aquilo que eu falei sobre essa reprogramação mental, você ir colocando, fazer uma auto-hipnose, que eu falei, como dei umas dicas em vídeos anteriores, é só você retornar e ver como isso pode ser feito, e para fazer essa mudança. Na mudança, naquele tipo de pensamento, naquela mudança que você deseja, fazer ela vir para o teu sistema reticular ascendente, para ela ficar ali na tua mente meio para ser, vamos dizer, o topo ali da cadeia alimentar, para ser ser absorvido aquele tipo de coisa, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de busca, aquilo que você quer naquele momento. Dentro desse pensar positivo, desse querer fazer essa mudança. Porque tem muita gente que diz, minha mente não sabota, eu sou auto-sabotamento. Mas não, aquilo que você tem, é o que é você, o que está no teu inconsciente, o que você programou na tua mente. A gente é como se fosse um computador, está programado, ele vai agir daquela maneira, não vai fazer nada diferente. E quando você quer ir, ele não vai querer, vai dar um bug. Então essa mudança, só que a gente dentro dessa complexidade, que a gente vamos dizer, seria o mais perfeito do que o computador quântico que tem, que é um top, a gente é muito mais gente ser humano. A nossa complexidade mental, esse nosso triuno aí de corpo, mente e espírito, nenhuma máquina vai ter isso. Então, dentro desse contexto, a gente consegue fazer esse alinhamento, consegue, como quem acredita, né? A gente consegue alinhar os nossos chakras, fazer a nossa aura ser muito mais brilhante, que uma compreensão que a gente tem que ter é isso, que eu falei, tudo é energia, a gente tem essa energia, não é porque a gente não está vendo que ela não exista. E a gente vê na vida da gente, às vezes, quando a gente está tão bem, parece que as coisas começam, às vezes do nada parece, mas você consegue administrar. Porque, que nem a gente diz aquela frase lá, que a mesma água fervente que amolece a batata endurece os ovos. Então é diferente do que aquilo que vem para você. É como você está preparado para trabalhar, para lidar com aquilo. Se você tiver pensamento aberto, uma compreensão, uma tranquilidade, vai ser muito mais fácil, muito mais fluido. Uma coisa que aparentemente num outro contexto, ou talvez uma pessoa fosse uma coisa aterradora, para você é nada. Aquilo não. Então é dentro desse contexto, esse despertar, ele passa muito por isso. De você acabar enxergando o mundo de uma maneira diferente, você realmente dá o valor para as coisas, o valor que elas merecem, não aquele valor que você acha que ela merece. Às vezes uma coisa que é pequena, que nem diz o ditado, o pé de galinha acaba dando uma sopa, uma coisa que é pequena você faz ficar enorme. Claro que você não pode mitigar muitas coisas, você tem que valorizar as coisas, conseguir ter aquele equilíbrio. Não é porque é uma coisa que às vezes precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, você mitigar aquilo como se não tivesse valor nenhum. Aí é que também aquilo vai trazer um retorno negativo. Então é buscar esse equilíbrio, o despertar da consciência, ele passa muito por isso, de a gente conseguir encontrar esse equilíbrio que vai fazer a gente enxergar o mundo como ele realmente é. Por isso que fala muito sobre o despertar da consciência, sair da caixa, o conhecer-se a si mesmo, é como você vai agir, como você vai interagir, como você vai se encaixar em tudo isso que vai chegar para você. Então esse despertar, ele passa muito por isso. E agora indo um pouco aí para o lado da neurociência, que eu falei sobre a capacidade, a nossa plasticidade cerebral. E tudo essa mudança, quando ela começa a ser de uma maneira positiva, na nossa transformação, a gente acaba criando protocolos mentais, fazendo uma reprogramação, mudando tudo aquilo que o nosso inconsciente tinha e acabava nos travando de alguma maneira. Aí você vai conseguir ter muito mais incidência assim, dessas sinapses cerebrais, onde serotonina, dopamina, citocina, tudo isso que vai trazer um benefício físico muito positivo, muito que é aquilo que a gente busca, a gente ter paz, a gente ter tranquilidade, nossos ouvidos vão ouvir melhor aquilo que precisa ser ouvido, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, o nosso tato, tudo aquilo que a gente vai poder tirar o máximo, vamos dizer, dessa máquina, ou desse templo, que é o nosso corpo, a nossa parte física, que é a nossa representação no mundo,
que é como a gente é visto aqui. Claro que o que fica mesmo é as nossas atitudes, a maneira que a gente age. Mas eu estou falando como a gente é visto, é isso que a gente está colocando como tomando espaço no mundo, vamos dizer, quando fala a física, do nosso lugar no espaço. Então, tudo isso que essa mudança, essa transformação, esse despertar da consciência, ele vai passar a trazer isso, que esse trabalho, essa ação nossa sobre tudo aquilo que a gente vai encontrar pela frente, que a gente quer mudar, ou que a gente vai ter essa compreensão melhor, vai trazer sobre isso, né, vamos dizer, nessa parte física, fomentando essas sinapses, onde vai estar liberando dopamina, citocina dentro do nosso cérebro, e vai fazer a gente ter encontrar essa paz, vamos dizer, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Tudo vai, porque é tudo interligado, ele não tem nada separado. É essa conexão, é essa união, é esse equilíbrio que esse despertar da consciência vai trazer para a gente. Então vai chegar lá na frente, a gente vai enxergar sobre isso, que era isso que a gente estava buscando. Como estava alguma coisa talvez que não tivesse tão equilibrada, que é o que a gente vai buscar dentro dessa mudança, dessa transformação, que não estava muito equilibrada, que agora ela está alinhada e faz a gente andar de uma maneira muito mais suave, fluir de uma maneira muito mais em excelência mesmo. Outra coisa que eu acho muito pertinente, acho interessante mesmo essa colocação filosófica, que o que a gente busca, essa nossa busca pelo bom, pelo belo e pelo verdadeiro. Como que eu vejo essa colocação de bom, belo e verdadeiro? É como se fosse dentro dessa tua busca. Tá à frente a buscar alguma coisa, isso é bom, isso é belo, isso é uma verdade. Para aquilo ele fazer sentido, ter algum sentido de você seguir nessa busca. Só que ele tem algumas pegadinhas, você tem que, porque como a gente é um ser subjetivo, um ser único, cada um tem dentro, eu já falei sobre aquilo, de ter de cada um trazer a sua bagagem, de você enxergar às vezes de uma maneira, o que é bom para um, talvez não seja bom para outro, o que é belo para um, talvez não seja belo para outro, o que é verdadeiro para um, talvez não seja verdadeiro para outro, sendo que, na verdade, o que é bom, belo e verdadeiro, ele é único. Mas você não, cada individualidade de uma maneira, então capaz de você enxergar de uma maneira diferente. Aonde você vai enxergar realmente isso aí, dentro dessa realidade é quando você chegar nesse ponto do equilíbrio. Só que nesse contexto, até nesse trabalho, você tem que buscar isso. O que é bom para você, desde que não esteja prejudicando ninguém, é uma coisa boa? Não, isso é bom, é uma coisa boa. Isso é belo, isso é belo. Belo, nesse contexto de beleza, não é tipo aquela beleza só subjetiva mesmo, que é os olhos do observador. Claro, ele pode ter esse contexto, mas o que é belo é aquilo que agrada, que ele acaba sendo uma coisa que ele acaba despertando a beleza no olhar, vamos dizer, da maioria das pessoas. Justamente como eu falei, cada um vê de uma maneira diferente, talvez eu não enxergue, mas dentro do contexto de maioria, aquilo ali ele traz uma beleza, algo que não te agride, que traz uma coisa que te traz uma luminosidade, faz você enxergar, faz trazer uma tranquilidade. E o que é verdadeiro é dentro daquilo, é a verdade. É essa verdade que o universo ele trabalha dessa maneira, que as leis divinas elas são isso, não, nada vai fugir disso. É indiferente se você acredita, se você quer, se você não quer, ele é dessa maneira. E como você, se você não enxergar, não tomar essa decisão, não tiver essa força de desejo, essa força de vontade de seguir nesse caminho, de observar isso, pelo menos colocar o benefício da dúvida e tentar mudar, é para esse caminho que você vai ser empurrado. É aquilo que eu disse, o que você está querendo me dizer, toda hora alguma coisa vai tentar te direcionar nessa direção, porque o caminho é esse, não existe outro caminho. Aí eu tipo cito uma parte, independente de você acreditar tem uma fala de Cristo que ele fala que nenhuma das ovelhas vai ficar para trás, ele larga todas as outras e vai atrás daquela uma, então ele passa muito por isso, de você ter, o teu caminho, é a tua meta de chegada, então você vai ter que chegar, a nossa caminhada ela é coletiva, todos vamos ter que chegar naquele ponto comum, dentro, vamos dizer, citando Cristo do reino dos céus, da iluminação do Buda, do numinismo lá, do Jung que fala, do hinduísmo, cada um tem uma nomenclatura para falar sobre isso, sobre esse lugar, que ele não é um lugar, ele é um estado de espírito,
Então todos vão ter que chegar nessa condição onde a gente vai estar dentro dessa evolução, dessa transmutação, onde vai transmutar, como o Einstein citava, que, fazendo uma analogia, sobre uma descoberta que ele não enxergava uma linha reta, de um lugar parece que eu dava um pulo. Então, dentro desse contexto, quando a gente encontrar o equilíbrio que ele vai encaixar, a gente não vai nem perceber. Quando você vai ver, você vai estar lá. Às vezes, cada um é de uma maneira. Eu falei muito sobre o que acaba trazendo momentos, esses momentos que a gente acaba visionando de alguma maneira esse lugar, que eu digo, esse reino dos céus, essa iluminação, esse luminoso, através da arte, da música, da poesia, da boa poesia, da boa música, da boa arte, até de um bom diálogo. Quando você está aberto, você ouve uma pessoa que tem, vamos dizer, aquilo que ela está te oferecendo, aquilo que você está buscando, você acaba sentindo aquele estado de espírito leve, fluido, que parece que te leva para um lugar melhor. Essa busca do conhecimento mesmo, parece que te leva num lugar melhor. E isso, de alguma maneira, você está visionando esse lugar, que é um lugar para onde a gente tem que caminhar. Às vezes, vamos dizer, talvez dentro de um sonho, ou dentro de você estar concentrado numa meditação, né, ouvindo uma boa música, relaxado, você acaba indo para esse lugar de alguma maneira. Então, isso é importante para você saber aonde que você quer chegar, o que você quer para a tua vida. Só que dentro desse contraponto, você visionar isso e tudo aquilo que você tem com você, ele vai dar um atrito. Porque às vezes você traz muitas coisas que tá muito atrelada à parte material mesmo, muita coisa que você não consegue se desvencilhar tão fácil, que é esse trabalho, esse despertar da consciência, se conhecer a si mesmo, que é dentro dessa caminhada, desse buscar, de tudo isso que eu estou falando, que você vai conseguir ter essa mudança. Essa transformação, não é uma mudança, é uma transformação, vai transformar aquela energia que estava sendo utilizada para uma coisa que não estava te trazendo nenhum benefício, para outra coisa que vai ser muito melhor para você e para o coletivo, que é sempre essa busca, que não existe sozinho, ninguém consegue fazer nada. Não adianta você ser o das galáxias lá, o melhor, e você não ter uma aplicabilidade tudo aquilo que você se transformou. É por isso que eu acho que às vezes ele tem uma certa conotação assim meio negativa dentro daquelas instituições que eles vivem em isolamento. Se você você medita, você ora, vamos dizer, tinha muitos monges até em outras religiões, aí, não vamos ficar citando nomes, mas que ficam meio enclausurados, ficam meio aquilo ali não oferece nada a princípio positivo, de maneira clara, que todas aquelas energias que eles desprendem de orações, coisas, tem esse lado positivo. Mas não, você tem que conviver, você tem que pegar e ter uma aplicabilidade, tem que pegar e ir até quem está precisando, ajudar, porque a felicidade real é só esse é o caminho, não existe outro caminho. Não existe, você sozinho você não vai conseguir aquilo que eu falei, você pode até conseguir coisas, chegar, mas no outro lado alguma coisa vai estar faltando. É que nem tem uma frase lá do Paulo Coelho que ele fala que ele cresceu muito materialmente, ele fala uma frase que ele diz que o vencedor está só. É mais ou menos sobre isso, que como que você chegou lá, de uma maneira o cara chegou, mas está faltando coisa. Primeiro que você não fez um negócio de uma maneira para você trazer as pessoas junto com você, para eles chegarem junto. É chegando lá em cima junto. Aquelas pessoas que você conheceu no trabalho, você conheceu ajudando e sendo ajudado, compartilhando coisas, que vai alinhando aquele pensamento, aquelas energias, e daí quando você chegar lá em cima, vão chegar tudo junto, aquilo vai ser uma coisa muito mais sólida. Você não vai ter a tua consciência, o teu juízo ali da consciência não vai estar te cobrando coisa. Aí sim você vai ter realmente essa paz. E é um trabalho contínuo. Não é desanimar, mas é um trabalho contínuo que cada vez ele vai te trazendo mais benefício. De você continuar dando mais de si. Porque esse é o sentido das coisas. Quando o Cristo falou que se quiser ser o maior, você tem que ser o melhor, não tem nada a ver com humilhação, não. Tem a ver com você ter essa compreensão. Que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você planta, mais você vai colher. É muito sobre isso.
É saber, você conhecer isso, você vai ter essa vivência consigo mesmo e com os demais, com o universo, de uma maneira muito mais real, muito mais desperta, muito mais fora dessa matrix e fora da caixa mesmo. Assim, tem muito mais coisa. Claro, se a gente for falar de todos os vídeos, aí um pouco de cada coisa, ele ia ficar muito extenso aqui esse vídeo, porque nesses 32 vídeos eu falei bastante coisa. Mas, como eu falei no início ali, fazendo essa retrospectiva, essa apanhada aí, como se fosse para fechar esse ciclo dessa primeira parte desse despertar da consciência, ele é uma coisa que, ele é algo que ele não tem, vamos dizer, um final, que nem aquilo que eu falei para você, é uma evolução, você vai evoluindo cada vez mais dentro dessa transformação, desse transformar todas essas energias, essa compreensão de mundo, olhar de uma maneira diferente o teu mundo, onde você vai criar a tua realidade. Ele parece que é uma coisa meio fantasiosa, mas é assim que o universo funciona. Essas são leis divinas. Cristo mesmo, que ele falou que se você tivesse, ali ele colocou como fé, você acreditar em alguma coisa, se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você acabaria movendo uma montanha, e ia fazer coisas que muito mais do que ele, que era, vamos dizer, um espírito tão, eu acredito que o maior que pisou no nosso orbe. Então, dentro desse contexto, é que a gente, é aquilo que eu falei, você ter ouvidos e ouvir, você ouvir, acreditar, introjetar aquilo dentro de você, e tomar como realidade, como verdade. Eu falei muito aquilo da verdade, é uma lei divina. Se você tomar, se você crer como aquilo como uma verdade, você consegue mudar, você consegue moldar, criar, recriar, ir moldando a tua realidade, o teu universo de uma maneira diferente, e conseguindo tudo aquilo que você deseja mesmo. Em várias áreas, vários campos que não existe esse negócio de pecado, de coisa que não pode. Claro, você pode desejar coisas. Você pode, aquilo que eu falei, a maneira que você está conseguindo, você está querendo o teu bem daqueles que estão perto de você também está querendo dividir, então isso é uma coisa nobre. Você pode querer coisas, pode desejar, eu quero ter uma Ferrari, minha vontade de dirigir eu quero ter uma. Não, é diferente. É aquilo que você é. É o que você vai fazer com aquilo depois. Você vai usufruir, claro, você vai lutar, você vai tentar conseguir aquilo, você vai desejar, você vai fazer as coisas acontecer de uma maneira, não, tudo bem. O que talvez uma outra pessoa já não, ela já quer ter uma coisa pequena, é o desejo de cada um. O que você quer buscar, o universo que você quer criar, o mundo que você quer para você cria. Você é um criador, você é um Deus. Vocês sois deuses. Você faz parte dessa criação, desse universo. Você foi criado por ele e você é uma parte, você é uma partícula. A filósofa Lucilena Galvão sempre fala sobre isso, que a gente é uno e vai voltar para a unidade. A gente vai voltar para, mas a gente é parte daquilo. A gente pode ser pequeno, mas a gente é parte. Então a gente pode fazer tudo que o grande faz, que o cosmo faz, o micro faz também. Então se você conseguir acreditar nisso, crer nessa realidade, você transforma as coisas, você muda e você vai mudando as coisas, vai fazendo o mundo mudar de uma maneira diferente do teu lado, você vai enxergar um mundo muito mais colorido, muito mais belo. Não fazendo aqui um jabá, mas eu falo isso no meu primeiro livro sobre isso, que uma passagem do personagem, ele fala sobre isso, que ele mudou uma etapa e ele conseguiu enxergar cores diferentes quando ele viu o mundo de uma maneira, acabou vendo o mundo de uma maneira diferente, ele conseguiu sentir cheiro, paladar, todas as coisas foram mudando nele, ele conseguiu enxergar, vivenciar as passagens, as mudanças nele. Fala muito sobre isso, aparentemente é uma obra de ficção, na verdade, mas ele fala muito dessa realidade, que é assim que o universo funciona. Ele funciona dessa maneira, essa mudança, essa nossa transformação íntima, esse conhecer-se a ti mesmo, quando você conseguir se transformar, e você vai fazer um universo à tua volta mudar também, mudar a tua realidade. Você vai ver de uma maneira diferente. Algo que parecia tão complexo, tão difícil, vai ser de uma simplicidade muito grande. Você vai conseguir adquirir coisas físicas ou abstratas, ou de parte do conhecimento intelectual, vai ser tudo mais fácil para você, porque você vai estar muito aberto, esses canais vão estar tudo muito mais
abertos a doar e a receber, não diria coisa, mas a receber essa fluidez do universo, fazer como você se tornasse uno. Tem uma fala de Paulo de Tarso que ele fala que ele já não é mais ele e Cristo são um. Ele fazendo tipo essa analogia que é ao universo, ao Criador, você se sentir parte mesmo daquilo, mas não parte até a página 3, você se sentir parte mesmo, para você poder receber essa fluidez e desprender ela para o universo de volta, você fazer parte dessa passagem, se sentir mesmo como parte do todo. Já deu aqui 50 minutos aqui do vídeo. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que para relembrar um pouco sobre o que foi falado em todos os vídeos anteriores, eu acho que foi importante. E o que eu deixo para vocês assim de relembrar é sobre isso. Ser bom, ame, seja generoso na tua convivência. Acabe abandonando todos esses medos que você tem, muita coisa que você tem dentro de você, claro, faz parte de você, mas é essa transformação, é você olhar para dentro, conversar com você mesmo, não tenha medo, você não está ficando doido, não, conversa com você mesmo, com o teu inconsciente, que a gente é muito mais do que essa máscara aqui, a gente, que nem eu falei, a gente tem várias personas aí que a gente coloca no trabalho, na família, até pra gente mesmo. Então, conversar com você mesmo, você acaba ouvindo, a Helena Blavatsky, ela tem muito sobre esse negócio da voz do silêncio, é aquela voz que você não é quase que você não ouve, você sente, aquilo ali brota na tua, como se fosse na tua imaginação, no teu instinto, ela vem ali para você, e você dá ouvido para ela, você conversa, pode responder, responda que ela também ela vai conversar com você. Quando você estiver meditando, que eu falei, se você tiver um tempo e voltar nos outros vídeos e ver todo aí, para quem você que não viu, ou mesmo para rever sobre meditação, sobre essa auto-hipnose, sobre esses protocolos para fazer as coisas ficar no teu sistema reticular ascendente, ficar ali, que eu citei muito quando você está buscando algo, vamos dizer, você quer comprar um carro de tal modelo, você sai na rua, você só vê aquele carro. Não é que só tem aquele, tá todos os outros, mas ele está no teu sistema reticular ascendente, você vê que ele é uma realidade. Então você só vê ele, você já deve ter passado por isso. Ou se quer comprar uma casa, ou uma roupa, você passa numa loja, só vê aquela roupa, porque o teu cérebro, ele vai ser direcionado para aquilo. Então imagina, se você coloca dentro da tua mente numa coisa que você deseja muito, que você quer criar, que você quer que aconteça, ele vai arrumar meios para te trazer aquilo. Então, vamos fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira amorosa, de uma maneira a buscarmos sempre ser uma pessoa melhor e estarmos abertos para aceitar as coisas da maneira que elas são daquela maneira. Claro que muitas coisas talvez nos choquem no primeiro momento, que é essa mudança. Tudo que mudança, ela é aquilo que eu falei. O ferro está reto para ele ser dobrado, ele vai ser martelado, vai ser molestado pelo fogo. Então ele vai ter muito atrito, mas a hora que ele tiver no certo, ele vai ser belo. É que nem o escultor. Quando o escultor ele olha o mármore, a pedra, ele vê a imagem lá dentro, mas ele sabe que tem que ser tirado muita coisa para aparecer aquilo. Assim para a gente ser moldado, a gente vai ter que pegar e transformar muita coisa ali, que não pode ficar ali naquele lugar para a gente poder chegar naquilo que a gente quer, chegar naquilo que a gente deseja. Então, eu acho que para a gente ter conversado aí sobre relembrar tudo que a gente falou nos outros vídeos, já deu para instigar talvez um pouco mais, até em algumas dúvidas que esteja você voltar a assistir mais. E agora vai ter eu vou começar uma fase, vou fazer uma outra linha aí de conversar também sobre o assunto o mesmo, esse despertar da consciência, conhecer si mesmo, mas com coisas mais também pontuais, talvez uns vídeos um pouco maiores já sobre aquele assunto, deixando mais claro, de mais fácil compreensão, para você poder ter essa aplicabilidade mesmo aí
na vida, que eu falei, que agora que você já tem, vamos dizer, uma noção, a gente não falar mais sobre isso, sobre essa introjeção, sobre você conseguir conversar com você mesmo, sobre você pegar e conseguir ouvir essa voz do inconsciente, para você poder trabalhar talvez alguns complexos que você tenha, que nem eu disse, tem pessoas que talvez não cada um de uma maneira, talvez algumas pessoas não consigam sozinha, precisam de uma ajuda, por isso que eu falei, eu tô aqui, se precisar conversar, o que eu puder fazer para ajudar, manda mensagem, aí o que eu puder ajudar, eu ajudo. Dentro do meu conhecimento, eu tenho um pouco de conhecimento aí sobre essa parte científica, que é a minha neurociência, e também a parte espiritual, aí, tenho conhecimento de hipnoterapia, radiestesia, de reiki, várias coisas aí que é mais para essa parte lado espiritual, energética. Então tudo isso aí pode ser agregado de alguma maneira. Se vocês precisarem de algum tipo de ajuda que eu possa ajudar, manda mensagem que a gente pode conversar daí sobre isso. E não é para desistir, aquilo que eu falei, às vezes você achando que você não pode, não está conseguindo mudar, né, isso não está sendo possível para você, não vai desistir não, vamos conversar comigo, com alguma pessoa que você confia, abre o coração mesmo, fala, baixa a guarda, que fica mais fácil, isso não é fraqueza, na verdade, essa é a pessoa ser forte, que é o mais forte, que é o primeiro, que entende que precisa de ajuda, a gente precisa, todo mundo precisa de ajuda em algum momento. Isso aí é da natureza humana, faz parte de cada um, e é dentro dessa luta, é dentro desse contexto aí, que eu coloco tudo esse despertar, esse conhecimento, você fortalecendo isso, para cada vez você, mais do que você precisar ajuda, não que você não vá precisar, você poder oferecer também para as pessoas, ajudar a carregar cada um junto nessa caminhada coletiva nossa. Bom, a princípio é isso, então vamos encerrar por aqui, que já ficou longo esse vídeo. E eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês isso sirva para vocês de alguma maneira, de maneira positiva, de você se tornar uma pessoa com um desejo mais aguçado de buscar mais coisas. Eu não vou ser ambicionar que cada um vai melhorar só porque eu estou falando, não, mas de você buscar isso, de você aflorar em você esse desejo, de você encontrar tudo isso que você deseja para você, dessa busca de se tornar uma pessoa mais completa, mas uma pessoa melhor mesmo, que é o que a gente busca, a gente sempre se melhorar. E esse melhorar passa muito sobre isso, sobre esse despertar da consciência, esse conhecer-se a si mesmo. E daí por agora vai ser só, mas como eu falei, eu vou retornar logo, vou gravar outros vídeos falando mais pontualmente sobre como é que a gente faz isso, essa mudança dessa conversa do nosso inconsciente, com o que precisa ser feito. Mas a princípio essa mudança de tudo isso que eu falei para trás nos vídeos anteriores, dessas mudanças nos detalhes, de você mudando, vamos dizer, na parte física mesmo, da maneira que você faz as coisas, da maneira que você enxerga as coisas, da maneira que você observa o mundo à sua volta, de você fazendo essa mudança consciente, tudo isso vai fazendo essa transformação já. Então tudo isso vai acabar trazendo algo positivo, é fator de soma mesmo. Então, continua fazendo isso, continua fazendo nessa pegada, nesse caminho, nessa mudança, que você vai se transformando tudo aquilo que você, como eu sempre gosto de citar lá o Aristóteles, que ele fala que a mudança para a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Então, essa mudança de hábitos na vida da gente, que vai levar a gente para um lugar melhor, um lugar mais elevado de toda maneira, de sermos uma pessoa mais em condições de mudanças em nós mesmos e em tudo aquilo que está à nossa volta. Assim, então, eu me despeço, eu agradeço imensamente de você ter tirado um tempo mesmo para assistir esse vídeo. Eu estou aberto aqui se vocês quiserem mandar alguma mensagem. Se gostou, pode curtir aí o vídeo, aí, se inscreva para receber quando a gente mandar mais vídeos. E fica bem, eu agradeço imensamente mesmo. Tchau.